Olá, para você que tem alma indomável, na nossa resenha Invictus de hoje eu vou falar sobre o documentário Casão, num jogo sem regras, que foi lançado há poucas semanas no canal de streaming da Globoplay. Polêmico, controverso, autêntico, longe de ser unanimidade, mas sem dúvida uma figura, importante para o esporte, para o futebol brasileiro. Essas características virão à sua mente quando terminar de assistir os 4 episódios da série que narra num estilo psicodélico e com muito rock and roll a história de Walter Casagrande Júnior, um dos maiores jogadores do Brasil na década de 1980, 1990 e até hoje, ídolo corintiano e atual comentarista esportivo da TV Globo e da Globo.com. Mais do que entender a história única do ser humano Casagrande, o que já vale muito a pena, o documentário mostra como a trajetória do Casão se confunde com o futebol, com a cultura e com a política do nosso país e com o comportamento brasileiro das décadas de 1980 até o início dos anos 2000. Eu gosto muito, pessoal, de documentários, primeiro pela minha formação em jornalismo, né? E segundo por mostrar com mais clareza e objetividade, pelo menos para mim, como é que funcionava, como é que era a marca de determinado tempo. Então é uma ótima forma que eu vejo de aprender e de refletir enquanto eu me divirto e estou me entretendo ali. Então, para quem é jovem e só começou a acompanhar esporte a partir de agora, é muito importante assistir para ver como era o estilo do esportista brasileiro naquela época, como funcionava a relação dele com a imprensa, com a fama, com o dinheiro, né? E um certo romantismo que ainda vimos em figuras como Casão, Sócrates, Vladimir, por exemplo, que ainda decidiam o rumo de suas carreiras por conta de uma causa ou de uma paixão, por exemplo, né? Dá para sentir também como foi dolorido o fato de o Brasil não ter ganho a Copa de 82 com uma seleção simplesmente espetacular, genial, e ver como os jogadores se posicionaram naquele momento com o público, com a imprensa e entre eles mesmos. Um outro ponto de destaque é a chamada democracia corintiana, que tinha uma relação clara com a luta pela democracia no Brasil naquela época, mas também com uma forma de autogestão única na nossa história esportiva, com jogadores, sua comissão técnica e até o roupeiro ajudando a decidir quase tudo, desde quem ia jogar no Corinthians, se eles iam ou não concentrar para um determinado jogo, por exemplo, e até mesmo coisas mais comezinhas do dia a dia eram colocadas em pauta. Por exemplo, numa certa ocasião, o Corinthians estava em compromissos, numa turnê, numa excursão lá pelo Japão, e o Casagrande estava morrendo de saudade da namorada dele, que seria inclusive a futura esposa e mãe dos filhos dele. Então ele queria voltar para o Brasil e colocou essa discussão em pauta, né, para ser votada lá em Tóquio já. E ele perdeu, a maioria decidiu que ele tinha que honrar aquele compromisso profissional e ficar no país asiático até o fim. E o Casão, democrático como é, então, acatou aquela decisão. Naquela época a imprensa era o principal meio de comunicação esportiva. Você sabe, a gente não tinha internet ainda. O documentário mostra como então a imprensa tinha muito mais acesso aos jogadores, ao seu dia a dia e o tanto de pauta e notícia interessante que saía dessa interação naquela época. Nesse sentido, o que chama mais a atenção da época é um estilo de atleta engajado, né? Situação que hoje em nosso país é exceção. Os nossos atletas parecem muito mais preocupados com o seu êxito financeiro, em esbanjar um estilo de vida nas redes sociais e demonstrar um certo descompromisso, né, com os assuntos sérios do seu tempo e até mesmo com o fato de que são um exemplo para muitos jovens e crianças. Mas é claro, né, que a gente viveu naquela época do Casão um ponto fora da curva, né? Porque o nível intelectual e a capacidade de leitura da realidade do Casão e do Sócrates, por exemplo, era muito acima do que temos hoje. Era, aliás, um encontro, uma parceria que talvez a gente nunca mais tenha tido igual no nosso futebol. Por fim, outro ponto bastante sensível, né, nessa produção, que retrata um Casagrande bastante complexo, um personagem complexo, é a sua relação com as drogas e com o vício, que até hoje ainda é um problema sério que prejudica a carreira de muitos atletas, artistas, celebridades e as pessoas em geral. O Casão foi bastante corajoso em mostrar essa sua vulnerabilidade, em detalhar como foi e é difícil essa luta para retomar o controle da própria vida, e eu entendo que ele deixa mais uma contribuição importante, um exemplo de superação para quem luta contra essa situação, que é uma situação de saúde pública. É isso, meu amigo, minha amiga, por hoje eu vou ficando por aqui. Aproveito para pedir o seu like, o seu comentário sobre essa resenha e para que você siga o nosso canal aqui no YouTube.
Tá combinado? Agradeça a todos os seus deuses pela sua alma indomável. Você é o capitão do seu destino, você é o senhor da sua alma. Um forte abraço e até a próxima.